de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Contagem. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente aqui na TVC BH, um programa que entrevista personalidades de destaque em as mais diversas atividades. Hoje nós vamos conhecer um trabalho pouco divulgado, que é a atividade do brigadista. Eu, particularmente, sempre tive intimidade, foi com brigadeiros, brigadas militares, brigadeiros, mas brigadista, sei muito pouco a respeito. Por isso, hoje nós vamos conversar com um brigadista, Anderson Freitas, que, entre outras qualidades, outros atributos, tem uma que nos é muito caro. Descubra agora, na abertura desse programa, que o Anderson é irmão da nossa companheira de trabalho, Alcione de Freitas. Só isso te recomendo, ok? Ô Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui na TVC BH. Um prazer é nosso estar aqui falando, inclusive, de um tema que, para mim, é algo muito importante. Pois é, o Anderson trabalha nesta área, né? Ele é profissional, com destaque nessa atividade, é bombeiro civil. Você sabia que existe o bombeiro civil e o bombeiro militar, que é o bombeiro aí que passa daquele carrão, que nem sempre vai em socorro, às vezes fazendo resgate, mas felizmente em poucas oportunidades vai para apagar o incêndio, porque nem nessa parte Belo Horizonte é até privilegiada. Grandes incêndios de prédios habitados, nós temos tido nos últimos tempos muito poucos. Nós já tivemos grandes incêndios aqui, mas desse bombeiro militar que a gente fala é aquele que não só faz resgate de pessoas, de vítimas de acidente, salva vidas de vítimas de afogamento, mas também transporta ídolos, heróis, jogadores de futebol, aí, quando recebem taças. Agora eles têm que se precaver, porque cuidado que em cima de um carro de bombeiro deles pode estar destilando alguma eminência da FIFA, hein? E aí está sujeito até o corpo de bombeiro ser bombardeado, porque o escândalo é enorme. Mas no nosso assunto de hoje, brigada, atividade do bombeiro civil. Primeiro vamos apresentar aqui o nosso convidado, o Anderson, que é bombeiro civil formado em gestão ambiental há 5 anos e que trabalha como instrutor no Instituto Previcêndio, que é ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Anderson, primeiro, sobre a sua atividade, o que é um bombeiro civil? Bom, o bombeiro civil ele desenvolve algumas atividades que são ligadas a combate de incêndio, prevenção. No meu caso, eu sou bombeiro civil, mas eu trabalho com combate a incêndio florestal. Né? Minha vida inteira eu dediquei ao combate a incêndio florestal. E tem outras áreas de incêndio, igual você citou, áreas urbanas, e a gente tem bombeiro civil nessas áreas também. Mas o nosso trabalho é ligado a combater incêndios em unidades de conservação, né? Principalmente nas unidades de conservação do Estado, né? Parques, algumas outras estações ecológicas, enfim, o nosso trabalho é dedicado a isso. Você é formado em gestão ambiental? Gestão ambiental. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Qual escola aqui? Na UNA. A UNA, que dá esse curso? Isso. Gestão ambiental. E o que é o Instituto Previcêndio? O Previcêndio é o setor hoje ligado à SEMAD, né, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que cuida do combate a incêndios florestais dentro das unidades de conservação do Estado e algumas outras áreas de interesse ambiental, né, relevantes. Mas vocês trabalham mais na extinção de um incêndio ou
na prevenção? São duas coisas importantes. Bom, primeiro, assim, eu não sou funcionário do Estado, né? Eu presto alguns serviços na área de instrução para o Prevent-Incêndio, para o Estado. Eu sou instrutor deles desde 2006, mas eu sou funcionário de uma outra empresa que trabalha com combate a incêndio florestal. Sou funcionário há 5 anos dela. E eu tenho 11 anos que eu me dedico ao combate voluntário, que eu entrei para uma ONG chamada Brigada 1, e aí foi onde eu comecei todo o processo, né? E a gente trabalha diretamente no combate, na extinção das chamas, sim. Aliás, na grande maioria das vezes. Nesse período que começa agora em junho, a gente começa a ter alguns incêndios. Esse é um trabalho voluntário, a Brigada 1. A Brigada 1 é um trabalho voluntário. Você está com uma camiseta aí, um blusão da Brigada 1, com emblema aí, né? Então, esse é um serviço voluntário. Dizer, separado da atividade profissional dele, que é também deste setor. Então, sobre o trabalho voluntário, surgiu um incêndio de grandes proporções aí nas imediações de Belo Horizonte, a brigada é acionada e vocês vão... A Brigada 1 é uma estrutura assim, já bem montada, bem esquematizada. Na verdade, é uma ONG, né? E a gente tem uma estrutura na grande BH e alguns núcleos fora da grande BH. Essa camiseta mesmo que eu estou com ela é lá da Brigada 1 de Sacramento. Então, a gente tem núcleos em Sacramento, em São João del Rei, em Ouro Preto, em Mateus Leme, e todos são núcleos estruturados. A gente tem os almoxarifados com equipamentos, tem todo um sistema de treinamento, igual agora a gente começa treinamento para todas essas unidades, trazendo novos voluntários. E a Brigada 1, quando é detectado algum incêndio, isso pode ser detecção via a própria Brigada 1 ou pode ser, às vezes, por outras pessoas dentro da unidade de conservação, funcionários lá, que já têm os contatos nossos, tem tudo. Feito esse contato com, às vezes, algumas pessoas que são, vamos dizer assim, a ponta do triângulo, né? E essas pessoas vão fazendo as ligações para baixo e vão acionando todo o corpo da brigada. Como é um trabalho voluntário, nem todos podem ir naquele determinado dia, mas aqueles que estão disponíveis vão. Geralmente, nos finais de semana, a gente tem um volume de pessoas maiores, mas até é interessante isso, porque a gente tem um volume de incêndios também a partir de quinta, sexta-feira. Parece que os finais de semana são mais atrativos para essas pessoas que vão lá colocar fogo. Aí não é só o bicho que pega, final de semana o fogo também pega. Né? Provocado quase sempre pelo homem, pela imprudência, imprevidência, joga cigarro, deixa a grande maioria, na nossa região aqui, a grande maioria ele é geralmente criminoso. Você tem poucas situações que são, talvez, por imperícia, alguma coisa. A gente não tem muita região aqui na Grande BH de queima, agropastoril, essa coisa, né? Até as próprias pessoas que têm, igual no entorno do Parque do Rola Moça, que é uma área que a gente atua muito, você tem algumas áreas de cultivo, mas as próprias pessoas de lá combatem os incêndios, eles não colocam fogo. Então, aqui a gente tem uma grande incidência das pessoas colocarem fogo para ver queimar. É um absurdo, isso é um crime, é um crime contra a humanidade, não é só contra o planeta, não. Eu falo que eu não consigo enxergar, eu tinha vontade de entender o porquê, né? Que eles devem ver alguma coisa que a gente não vê, né? É o prazer em cima da desgraça dos outros. E é interessante que a pessoa que faz isso não pensa que a gente está eliminando não é a condição de vida da fauna, da flora só, não, é a da nossa condição de vida, do ser humano. Com certeza. Porque a gente é que a natureza vai sobreviver. Agora, no ser humano, não. Entendeu? Se a gente extinguir tudo. O ano passado, nós tivemos inúmeros incêndios aqui nas imediações, mesmo aqui, praticamente no centro de Belo Horizonte, aqui na região próxima ao BH Shopping, né? Aqui na Zona Sul, incêndios que certamente foram incêndios criminosos. Colocados, a grande maioria. Não? A gente não pode assinar embaixo que foi porque a gente não pegou a pessoa que fez. Mas a maioria é muito difícil você ter uma outra situação. Quando não é um crime planejado, premeditado, é um crime culposo, porque se você está com a folhagem toda seca, em pleno verão, e
atiça, joga uma ponta de cigarro próximo a uma área dessa, você já sabe que aquilo pode causar um incêndio. Então você tem culpa sim, quem faz isso age pelo menos como culpa. Aí vem o trabalho não só dos órgãos do governo, como de ONGs, como a Brigada 1. Aí vocês vão para o campo, uma atividade que não deve ser muito fácil, não. É um trabalho pesado. Eu já tive a oportunidade de ver brigadistas atuando. Você está próximo ao fogo, sentindo calor, correndo, às vezes, até risco de vida. Com certeza, né? Toda a atividade de combate a incêndio florestal é uma situação de risco. Você tem para isso a gente tem treinamento, para isso a gente busca conhecer, igual agora mesmo eu tive num simpósio de incêndio florestal lá na Universidade de Viçosa, conhecendo pessoas de outros países, de outras áreas. Por quê? Porque a gente precisa de aprimorar o conhecimento, porque é uma situação de risco o tempo inteiro. Né? O fogo, não é que o fogo seja ruim, pelo contrário, o fogo é muito bom, nós dependemos dele. Claro. Só que o incêndio é um fogo sem controle. E nesse período que a gente vai entrando nele agora, até começo de novembro, normalmente, né, cada ano parece que as coisas estão mudando um pouco, a gente tem um período que é muito seco, a umidade relativa do ar está muito baixa, a vegetação está muito seca, e a tendência, às vezes, de um incêndio virar um mega incêndio é muito grande. Incêndios que duram, às vezes, 15 dias aqui na região de Belo Horizonte. 5 dias, o ano passado, nós tivemos incêndio na Serra do Curral de 5 dias. Muito. Ele pode se aproximar aqui do centro da cidade. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça já teve incêndios lá de 12 dias, 15 dias, assim, e é muito complicado de combater, não é fácil realmente. O Rola Moça, eu fui juiz nos idos de 83 em Brumadinho, que é a região do Rola Moça, e tenho várias notícias, várias informações de grandes incêndios ali, infelizmente, né? Mas vamos falar um pouco sobre essa Brigada 1, já que algum telespectador que esteja nos assistindo pode se interessar por essa atividade, né? Pode se interessar por essa atividade, ou está disposto, eu quero colaborar com a comunidade, eu quero ajudar a salvar o planeta, eu quero colaborar para manter a nossa fauna. Como é que eu faria se eu quero participar como voluntário de uma brigada dessa? As inscrições para se participar da brigada é pelo site da brigada, www.brigada1, o 1 é numeral.org.br. Então lá você tem o campo para fazer a inscrição, tem as cidades, igual eu falei, que é Sacramento, Belo Horizonte, Mateus Leme e Ouro Preto e São João del Rei, que pode se inscrever para o curso lá. Tem as datas de cada cidade dessa, né, que acontecem esses cursos agora no mês de junho e alguns terminando em julho. São cursos de 4 dias, sendo 2 finais de semana. E geralmente, como as pessoas trabalham, fica meio complicado esse curso durante a semana. É um curso de 2 dias inteiros, né? Então a pessoa entra no site, faz a inscrição, vai receber um e-mail com todas as informações que são necessárias à participação do curso. E presencial os 2 dias, é um curso teórico mais prático do que teórico, tem uma parte teórica, mas o tempo inteiro ele é parte prática. Existe a parte prática com o fogo, porque é complicado você fazer um treinamento e não sentir o que é o calor realmente do corpo ali no incêndio, né? Então a gente não vai participar de um incêndio, é um treinamento, mas tem a parte prática, tem todo um trabalho que é feito e desenvolvido, inclusive, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pelo Pré-Incêndio, né? A gente ministra esse curso, mas com o aval de uma instituição estadual de nome, né, na área. Quem sabe você quer participar de um trabalho desse, um trabalho humanitário lá, é um trabalho social importantíssimo, de dedicar o seu tempo disponível para um benefício de todos nós. Se desejar entrar nessa área, pode ter certeza que vai participar de um trabalho árduo, às vezes até perigoso, mas com certeza altamente gratificante, né? Você
depois ter colaborado, ajudado a apagar o incêndio ou a prevenir, ou fazer uma prevenção contra incêndio, gratificação com certeza muito grande. Muito grande. E às vezes tem pessoas que querem participar, e nós temos várias pessoas na Brigada 1 que não vão para o combate direto lá, mas que dão todo o suporte para que as outras pessoas possam ir. Então isso é muito importante. Claro. A pessoa fala, eu não dou conta de ir, eu não tenho medo, eu não gostaria de ir. Mas tem uma série de outros trabalhos que a gente precisa de logística, de alimentação, né? Cuidar de carro, tirar o carro, levar o cara para um lugar, voltar e tal. Então tem um monte de coisas que podem ser feitas dentro da brigada que não é só o combate. Em tudo tem, então tem trabalho para quem quiser colaborar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltaremos. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com estamos conversando hoje com um bombeiro civil, o Anderson Freitas. É um profissional formado em gestão ambiental há 5 anos e que trabalha como instrutor no Instituto Previcêndio, que é ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Há 11 anos o Anderson participa da Brigada 1, que é uma brigada voluntária de combate a incêndios florestais. Nós já conversamos um pouco com ele sobre isso, sobre o trabalho do brigadista voluntário, do bombeiro civil, né, que é coordenada pela Brigada 1, que é uma ONG, que está estruturada aqui em Belo Horizonte e em algumas cidades do interior, e da qual você pode participar. Não apenas para entrar na luta contra o fogo, mas ajudando na luta contra o fogo, seja como motorista, como cozinheiro, para dar suporte às pessoas que estão trabalhando no combate ao incêndio, que é uma atividade muito trabalhosa e perigosa, né? Você suporta calores escaldantes, né? sujeito ao risco das chamas que ele tem que apagar, né? Mas agora vamos saber um pouco sobre o trabalho do Anderson durante esses tantos anos em que ele está metido nisso. Anderson, se você se recorda de algum incêndio que você tenha ajudado a combater, qual foi maior, qual foi menor, de riscos? Olha, eu acho que risco a gente tem em qualquer um deles, né? Nesses um pequeno incêndio, você tem, dependendo da situação, você tem riscos até grandes. Eu mesmo já me machuquei, né? Nunca queimei, mas já caí, machuquei, fiquei uma semana em casa o ano passado e num incêndio pequeno, não era um grande incêndio. Então, assim, o risco acontece inerente de ser grande, pequeno. É lógico que um grande incêndio você se expõe muito mais, você vai ter um volume de pessoas muito maior combatendo, então o risco vai aumentando. Você tem apoio, às vezes, de aeronaves, então já é um outro risco também, né? Você está voando e geralmente são pessoas treinadas para estar fazendo esse deslocamento, às vezes com uma aeronave, trabalhando com o apoio de um helicóptero, mas não são pessoas que estão trabalhando com um helicóptero todo dia.
Então, é uma situação de risco que tem que ser bem tratada, bem compensada aí para evitar tudo. Então, é uma somatória de várias situações. Ano passado mesmo, quando eu falei até desse incêndio que a gente teve na Serra do Curral aqui, né, próximo àquelas antenas que tem ali, foram 5 dias, nós tivemos incidentes lá, que foi uma situação de risco com abelha. Então, embora elas estivessem numa situação de perigo também, então elas às vezes não são muito agressivas, né, por causa do fogo, mas a gente está entrando ali e mexe muito, já tem o fogo, elas estão agitadas, você está andando, limpando, fazendo acero, cortando. Então isso agita demais e a gente teve várias pessoas ferroadas. Então, assim, situação de risco é uma coisa que é inerente ao trabalho, né? Olha aí, ó, um risco que eu poderia chamar colateral. Vai combater um fogo e está sendo atacado por abelhas, podia ser por marimbondos, podia ser por uma cobra. Animais, cobras, animais silvestres, né? Então, é uma atividade, principalmente por não ser o voluntário, o brigadista voluntário, ele não está no dia a dia desempenhando essa função. Então, não tem aquele treinamento constante que tem um profissional, um bombeiro militar, por exemplo, ou o próprio profissional como o Anderson, que ele é profissional da área, ele trabalha nesta área. Agora, essa brigada voluntária, a Brigada 1, ela recebe, é uma ONG, ela tem algum apoio, por exemplo, do governo estadual, aqui no caso de Minas Gerais? A gente tem apoio, por exemplo, o próprio treinamento, igual a gente, se eu estou falando aí, mas todos são treinados, o próprio treinamento é dado com apoio do Estado, né? E o treinamento é um treinamento rígido, a gente não é um treinamento porque a pessoa vai lá, não qualquer um dá conta, não, ele é para sentir realmente que é pesado, o treinamento é muito grande e esse é um dos grandes apoios que a gente tem do Estado. E a gente sempre consegue algumas outras coisas também, não só com o Estado aqui, mas o próprio Preve-Incêndio consegue, o próprio Preve-Fogo, que é do IBAMA, também apoia, a gente tem alguns equipamentos doados por eles, mas a grande maioria da atividade ela é sustentada pelos próprios brigadistas, né? A gente faz alguns projetos, a gente corre atrás de algumas verbas para estar comprando equipamento, estar sempre com equipamento renovado. A Brigada 1 tem uma coisa que é muito interessante, que ela acaba trabalhando com novos equipamentos, a gente sempre busca coisas diferentes. Nós agora estamos trabalhando, a gente conseguiu colocar aqui, que não era uma ferramenta utilizada no combate a incêndio aqui na nossa região, e até mesmo dentro do estado, muito poucas situações tinham, que é o uso de um soprador, aquele varredor de folha. A gente fez vários testes, foram 2 anos testando, usando em combate, direto, e assim, é uma ferramenta fantástica. Interessante, mas ela não à primeira vista parece que ela atiçaria o fogo, que ela vai soprar o fogo. A primeira pergunta que me fazem é assim, mas como é que você vai jogar vento nas chamas e combater incêndio? Mas acontece que é uma velocidade e uma força tão grande do soprador que ele afasta as chamas. Então, ele elimina um dos pontos que é o necessário para se apagar o fogo, que é o calor. É lógico que você não vai combater qualquer tipo de incêndio. Um grande incêndio, por exemplo, você não consegue combater nem do chão, são diretamente nas chamas. Mas é uma ferramenta que ela dá um apoio de mais ou menos 3 pessoas, um soprador é equivalente a 3 pessoas atuando, 3 pessoas treinadas. É porque você falou em equipamento, então, olha aí, os próprios voluntários é que se esforçam para conseguir adquirir novos equipamentos para as suas atividades, fazendo projetos, conseguindo alguma grana para eles mesmos adquirirem isso. Equipamento aparentemente não tão caro, que é um soprador, mas em quantidade representa uma verba considerável. Equipamento que eu já vi usar, além de extintor de incêndios, foi uma espécie de pás de borracha em que o brigadista chega a bater. Abafador. Aquilo é eficiente? Sim, eficiente, muito eficiente.
Você tem algumas situações que ele não, né, não consegue fazer o serviço por causa de temperatura, mas é uma ferramenta muito eficiente, até hoje muito utilizada. Olha aí. Mas, e tem também Bomba costal com água. Exato. Tem outra coisa também, pode não ser verdade, vamos saber aqui de quem entende do assunto. A água nem sempre ajuda a apagar o fogo, ao contrário, por ter a questão de oxigenação, ela pode atiçar o fogo ou não. Não, atiçar não. Mas no nosso caso, a água ela é usada para resfriar e dar condição do combatente a agir. Não é para apagar. Porque a gente geralmente não está em locais onde se tem um hidrante. Você está deslocando, às vezes, 3, 4 quilômetros a pé. Uma bomba costal tem 20 litros. Você acaba com esses 20 litros em questão de minutos, se não souber usar. Então, a bomba é só para reduzir a temperatura, baixar um pouco as chamas, e os chicotes, os abafadores, as outras ferramentas de mão, o próprio soprador, fazer o serviço. Muito bem. Olha aí, nós estamos vivendo aí um período atípico, né? Falta de chuva ou muita chuva. Aí vem aquela história do aquecimento global, o homem destruindo a natureza, tudo isso contribuindo. Mas há determinadas atividades que provocavam muito incêndio, principalmente na região agropecuária, que felizmente está diminuindo. A questão de botar fogo, são as queimadas. Eu sou da região agropecuária do Nordeste de Minas, onde o fazendeiro não dispensava jamais o uso do fósforo para queimar aqueles colonião, capim colonião, aquilo, essas queimadas, porque o broto renascia com mais rapidez, mas ia destruindo a terra. Aí acabando com o mundo da terra, acabando com a natureza, as terras estão piorando cada vez mais. Hoje, por falta, inclusive, dessa vegetação ou diminuição das vantagens imediatas que esses fazendeiros obtinham, já está cada vez mais reduzido. Ainda há quem acha. Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Quero saber do Anderson qual a sua última mensagem, o que ele poderia, o que a população pode fazer para evitar ou contribuir para que hajam esses incêndios. Primeira coisa, eu acho que é procurar conhecer um pouco mais, né? Participar disso, fazer um treinamento, mesmo que não seja para atuar, mas para entender como é que funciona. E prestar atenção, se vê algum foco. A gente tem várias formas de combate, de acionamento, e no próprio site nosso tem tudo isso lá no www.brigada1.org.br. Eu acho que a melhor coisa que tem é isso, porque quanto mais treinados, mais capacitados para fazer. Olha, entre nesse site, conheça o trabalho desta ONG, Brigada 1, e vamos divulgar e reverenciar, homenagear essa multidão de heróis anônimos que certamente integram ou já integraram a Brigada 1. Vocês ficaram conhecendo, é um bombeiro civil que trabalha na área de combate a incêndio, prevenção de incêndio, e que trabalha também como de bombeiro civil voluntário. Muito obrigado, Anderson, por sua participação em nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho. E a todos os telespectadores que nos assistem através da internet, tvcbh.com.br, em qualquer parte do mundo. A todos vocês, obrigado por sua audiência e até a próxima.